pessoal, meu nome é Fabrício Leite, sou professor de mecanização agrícola da Universidade Estadual de Maringá. O campus em que eu atuo é ali em Umuarama, e aí até assim, quando se fala Umuarama, a gente já pensa que é uma condição de solo bem diferente da onde está o DT de floresta. Então, Umuarama é um solo que está inserido na região do Arenito Kaiowá. Então, como característica, tem muita teor de areia, né, comparado aqui com floresta, que é mais um solo argiloso. E aí, quando a gente fala em questão de solo arenoso e solo argiloso, e falar produção de soja e milho, o que se vem em mente é, no arenito não sai, porque do que ficou lá para trás, quando o pessoal foi fazer um semeadura de soja, que veio da região de Cascavel e veio com a tecnologia de Cascavel para inserir na região do arenito. E aí o solo não deu aquela produção adequada. Mas existem propriedades na região de Umuarama que os produtores de lá que fazem produção de soja, eles atingem produtividade até maior do que o pessoal daqui da região da argila, tá? Qual que foi a tecnologia que ele usou? Conservação do solo com sistema de integração lavoura-pecuária. Então são produtores que têm adoção de tecnologia, vem empregando de forma adequada a aplicação de gesso, de calcário, correção do solo, então, fertilidade, e aí tem atingido níveis excelentes aí de produção de soja, tá? Mas é a questão da plantabilidade, que adota, toma todo o cuidado na hora de fazer a sua semeadura, tá? Então a gente tem que estar trabalhando com isso. E aí, para ter melhor plantabilidade, a gente tem que fazer uso de certas tecnologias para amenizar o problema de plantabilidade, tá? E quando a gente fala plantabilidade, ela está basicamente relacionada a 3 fatores: velocidade de operação, profundidade de deposição e germinação da semente, qualidade da semente. Então aqui que a gente vai trabalhar para que ela tenha, expressar todo o seu potencial de germinação, é trabalhar com a regulagem para que ela tenha uma boa plantabilidade. E quando se fala em plantabilidade, é a distribuição uniforme, tá? Então distribuição uniforme é quando elas estão distribuídas em espaçamentos iguais, tá? Então, por exemplo, se a gente trabalha com uma distribuição de 3 sementes por metro, então o espaçamento entre cada semente deve ser 33 centímetros, ok? Se esse espaçamento for menor do que 50%, a gente considera como dupla, tá? Se for acima de 1,5, tá? Então a gente considera como falha. E a gente não quer nenhuma dessas duas situações, principalmente no milho, né? Que se for na soja, a soja ainda tem a capacidade compensatória dela na falha. No milho não, é uma planta mesmo que eu estou deixando de colher. Então a gente deve tomar muito cuidado, principalmente com o milho, com essa questão da plantabilidade. Então aqui a gente tem exemplo de velocidade, né, onde há falhas na deposição de sementes, e aqui ó, você vê que as sementes estão distribuídas de forma igual, tudo corretamente, tá? Então a velocidade vai afetar na distribuição. Aqui é soja, mas nós temos aqui o exemplo do milho. Tá? Então aqui ó, a 4 km por hora, 8 km por hora e 12 km por hora. Então você nota que aqui a 4 km houve uma distribuição mais uniforme da semente, tá? Não há apresentação de falha nem dupla. Já quando você trabalha aqui a 8 km por hora, tem tanto falha quanto dupla, e aqui apresentou mais duplas, né? Quando estava a 12 km por hora. Então essa questão da velocidade vai ser muito importante. Mas, considerando o milho, a questão de haver planta dupla, existem trabalhos em que mostra que quando essa semente é depositada numa profundidade uniforme, houve produção adequada para ambas as plantas de milho. Mas quando houve profundidade desuniforme, houve desenvolvimento desuniforme, né, parecendo redundância,
mas desenvolvimento desuniforme da planta do milho, os cotoquinhos de milho, e isso não é o que a gente quer. Tá? Então existem tecnologias para a gente amenizar principalmente essa questão da profundidade. E aí o que são essas tecnologias? O sistema, um deles é o sistema pneumático de regulagem do trabalho da disco de corte, do disco de deposição de adubo e do carrinho de distribuição de sementes. Então são sistemas pneumáticos, então ambas as linhas, as 9 linhas, 13 linhas que for, trabalham com o mesmo circuito de ar. Então ela vai compensar onde há mais força com relação à linha que está com menos força. Então vai sempre trabalhar na mesma profundidade. Entretanto, trabalhando com o sistema de molas, além da dificuldade de regular esse sistema, né, tanto para disco quanto para adubo, né, linha de adubo e linha de semente, você tem a questão da mola, né, da manutenção da mola. Mola, com o tempo, ela vai perdendo elasticidade, o famoso mola cansada, né, e é o que e aí isso vai afetar na plantabilidade, tá? Outra questão, não regulou direitinho, começa a trepidar, e isso vai afetar na distribuição da profundidade da semente, então problema na plantabilidade novamente, tá? Então, essa é uma das tecnologias. Aqui a gente mostra a importância, né, de trabalhar na velocidade e profundidade adequada. Então, um trabalho que foi executado pelo grupo de plantio direto, GPD da Unesp de Botucatu, mostra que quando você tem 3 centímetros de profundidade de deposição de semente, houve mais falhas comparado a 5 centímetros. Então a gente mostra que 5 centímetros é uma profundidade adequada para a deposição de milho. Quando se altera as velocidades para aumentar a capacidade operacional, a gente vê que o aumento exacerbado da velocidade pode acarretar numa maior falha de sementes, né? Então a 9 km/h apresentou maior falha de plantas comparado a 6 km/h e 3 km/h. 3 km/h não é também uma velocidade adequada. Então você vê que houve mais do que 6 km. E aí quando a gente vê, isso está relacionado ao que o pessoal vem trabalhando aí, vem apontando nas pesquisas, que a velocidade adequada para quando a semeadora é mecânica é trabalhar até 6 km/h. Quando é uma semeadora a vácuo, que é uma outra tecnologia, eu já posso trabalhar com uma velocidade maior, até 8 km/h. Por quê? Na questão do sistema a vácuo, o furo ali é exatamente para sugar uma semente por vez. Fora que tem um singulador que você regula que vai ficar só uma semente. Então, independente da qualidade da semente com relação ao tamanho da semente, vai ficar uma semente ali apenas. Já na mecânica você já não tem isso, porque é o furo do disco dosador, tá? E se tem sementes de tamanhos desiguais, você vai dar problema, pode acarretar problema de planta dupla, né? E a própria trepidação da velocidade, tá? Então o vácuo, ele suga ali e segura a semente. Já no sistema de mecânico, vai trepidando e aí isso afeta até na própria distribuição ali, na hora que ela depositar lá no suco, tá? Ela desce no tubo condutor, quicando, né? E isso aí vai afetar tanto em planta dupla, vai acarretar em planta dupla ou falha, tá? Então, o sistema mecânico vai apresentar esses problemas, tá? E outra questão que a gente apresenta aqui, que não chega a ser tanto uma tecnologia, mas a questão de manejo da máquina, é fazer a adoção do uso do grafite, né? Além dele contribuir em diminuir o atrito entre as sementes, ele acaba lubrificando todo o sistema da máquina, tá? Todos os mecanismos. Então esse é um outro fator, tá? Então a mecânica é importante a gente estar com o sistema todo grafitado para evitar essas falhas. Mas também não adianta trabalhar com excesso de grafite como está aqui na imagem.
o excesso de grafite, você vai acarretar em que? Excesso de grafite no sensor de deposição de semente, então às vezes está caindo semente e o sensor não está acusando, tá? Então é o que? Um dos problemas é excesso de grafite na linha de condução. Outros sistemas que podem amenizar, melhorar a plantabilidade é fazer a adoção de desligamento linha a linha. Então é uma outra tecnologia que a gente pode estar empregando, tá? Então evita de ter sobreposição na deposição de sementes. Isso independente de qualquer marca, várias marcas aí tem esse sistema de GPS, tá? Então consegue fazer, que é o plantio de precisão, tá? Então a gente tem essa tecnologia, mas não adianta nada a gente falar de tecnologia, regular toda a semeadora se a gente não tomar cuidado com o trator, tá? E o trator é a fonte de potência dessa semeadora. Então se a gente não adequar esse trator de forma correta, fazer a regulagem, o que é a regulagem do trator? Distribuição de peso, verificar a relação peso-potência, tá? Para esse trator. Então, cada operação requer uma relação peso-potência. Então, é importante a gente ficar atento quanto a essa questão, tá? Para que o trator evite de galopar, evite de patinar, que isso vai afetar na plantabilidade, na distribuição de semente. Então, não adianta nada regular só a semeadora se eu não regular o meu trator. Pessoal, então depois de visto isso daí, vamos ali que a gente colocou um stand ali, onde a gente fez a campo o comparativo de velocidades em que eu tenho semeadora mecânica e semeadora a vácuo. Tá? Então a gente percebe ali como foi a distribuição das sementes, comparando velocidade de 5 km por hora e 8 km por hora em ambos os sistemas. Então, pessoal, aqui o que a gente fez? Fez um comparativo das velocidades, né, entre os sistemas de distribuição de sementes. Então, nós temos o sistema de distribuição a vácuo e o sistema de distribuição mecânica. E foram feitos esse trabalho em velocidade de 5 km por hora, que são essas parcelas aqui, e 8 km por hora. E aí foi feita a questão da plantabilidade. Então, aqui a gente pode observar das bandeiras vermelhas, são as bandeiras onde foram colocadas falhas, pontos de falhas. Ah, mas está cheio de falha no sistema a vácuo, a 5 km por hora. É por conta do período que foi semeado. Você vê que agora, né, já era para estar uma semente, uma planta maior, está pequenininha. Então foi falha mesmo da germinação. Mas aí ao analisar plantas duplas, então você vê que são as bandeirinhas brancas, no sistema de mecânico houve muita planta dupla, tá? Comparado que ali não teve nenhuma no sistema a vácuo. Então não houve. Então a gente observa que essa é a velocidade adequada para a semeadura do milho. Então 5 km por hora é uma velocidade ok, tá? Tanto trabalhando com a mecânica quanto a vácuo. Só que você vai ter mais problema de dupla na mecânica comparado a vácuo. E quando a gente parte para a parcela de 8 km por hora, né, então a gente pode observar, ó, aqui um exemplo de planta dupla, onde foi colocada a bandeirinha. Então se tem as plantas duplas, aqui era para ter uma planta e não tem, então falha de distribuição. Milho, a gente sabe que quando falha, é uma planta menos a ser colhida. Aí já é problema, não é igual a soja que ela compensa, né, com relação a outra planta, tá? Então o milho já não tem esse problema, ele já tem esse problema, que ele não consegue compensar como é a soja. Então ele é mais susceptível a isso. E ali a gente tem o sistema de 8 km por hora, tá? Comparativo, mecânica e vácuo. Tá? Então a gente consegue perceber aqui, tá, mais falhas e mais duplas, plantas duplas no sistema mecânico a 8 km por hora, comparado com o sistema a vácuo, que é na parcela ao lado. Tá?
Então ali na parcela ao lado você tem menos bandeirinhas vermelhas, que são as falhas, e mesmo tem planta dupla. Tem, porque 8 km por hora não é uma velocidade tão adequada, mesmo sendo um sistema a vácuo, não é um sistema adequado, é uma velocidade que pode trabalhar um pouco. Dependendo da condição do solo, a gente pode trabalhar com 8 km por hora. Mesmo assim eu vou ter menos problema de planta dupla e falha, comparado com o sistema mecânico trabalhando a 8 km por hora. Outra coisa que a gente deve observar é que não adianta a gente ter várias tecnologias na máquina se o meu solo não está em condição favorável de entrar com o conjunto. Então uma forma prática da gente verificar se eu posso entrar com a máquina ou não, com o conjunto, é fazer de forma prática o procedimento de fazer o pegamento do torrão. A gente pega uma porção de solo, tá? Aperta na mão e abre. Ao abrir, se ficar todo deformado, sem desmanchar, e vai até aparecer que estava um pouco úmido, é uma condição que está com excesso de umidade. Não é uma condição favorável, se aumenta o problema de compactação, tá? Se a gente pega o torrão, tá? Abre a mão, aperta, abre a mão e ele dá uma certa desmanchada, eu estou na condição ideal de trabalhar de umidade entrar com a máquina ali, tá? Se eu pegar essa mesma porção, uma porção aqui de solo, apertar e depois abrir e desmanchar totalmente, esfarinhar, significa que o meu solo está muito seco. Então, tanto nessa condição quanto naquela porção de solo que fica todo deformado na mão, são condições não recomendadas para entrar com a máquina. Então agora eu vou falar um pouquinho de alguns protocolos de pesquisa que a gente fez e com isso a gente tem buscado entender diferentes estratégias de plantio, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou Bruno Gerardi, eu trabalho para John Deere, ali na fábrica mesmo. E a gente trabalha num departamento de agronomia, tá? Esse departamento ele ele existe para a gente desenvolver conhecimento agronômico mesmo, entender na planta o que as nossas soluções entregam, tá? Então é claro que a gente trabalha bastante com questões de plantabilidade, trabalhamos com diversos produtos também, com pulverização, buscando entender exatamente qual que é o valor agregado das tecnologias, buscando oferecer o melhor mesmo para o nosso cliente, né? A gente trabalha muito próximo da engenharia, então a gente está olhando para desenvolvimento de soluções futuras, mas boa parte do conhecimento que a gente gera aqui nas nossas pesquisas, a gente já pode compartilhar, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Tá? Eu não vim aqui falar de nenhum tipo de solução, eu não vim aqui falar de nenhuma tecnologia específica, mas trazer um pouco dos resultados de pesquisa que a gente tem gerado de forma a contribuir, a trazer de alguma forma um conhecimento que possa ser interessante para vocês. Tá? O protocolo específico de pesquisa que nós trabalhamos aqui, que eu vou trazer aqui, ele está relacionado a decisões a serem tomadas com a umidade do solo. Tá? Então a gente tem hoje mais de 500 protocolos de pesquisa espalhados pela região, né? A região que a gente fala é Brasil, Argentina, Paraguai, mas desse protocolo específico são esses aqui que nós fizemos, já são quase 3 anos de observação, tá? Então é espalhado em vários diferentes ambientes de produção, e o que a gente fez aqui foi algo que não é comum a gente fazer. Quando a gente planta num determinado dia, geralmente o solo tem uma umidade de solo só, certo? Não é comum que a gente tenha diferentes umidades de solo lado a lado, no mesmo dia, mas a gente fez isso experimentalmente, né? A gente veio trabalhando aqui com solos bastante úmidos, umidade acima do desejado, né? Uma umidade ideal, que a gente considera ideal, e diferentes. Então fizemos um gradiente de umidade, tá? E plantamos em diferentes profundidades de solo. A gente fez isso para soja, fez isso para milho, fez para algodão também, mas eu trouxe aqui bastante relacionado à soja, porque a partir dos resultados que a gente obteve aqui, eu vou começar a desenvolver alguns raciocínios pensando em estratégias de plantio, tá? A gente
percebeu aqui algo que, olhando assim agora, parece óbvio até. Porque é evidente, ó, a gente tem aqui diferentes umidades do solo, são diferentes umidades do solo aqui. Esse mais vermelhinho que a gente estava mostrando aqui é uma umidade mais baixa do solo, do dia que a gente plantou. É evidente que o estabelecimento de stand ele foi mais problemático nesse tipo de condição, né? Um solo com diferentes umidades, aqui quando a gente tem a umidade do solo ideal, a gente obteve aqui uniformidade de emergência muito mais próxima do desejado, né? Então perceba aqui que o estabelecimento de stand aqui aconteceu em 3, 5 dias após o plantio e já estava o stand estabelecido. Num solo com umidade mais baixa, o stand demorou aí 10, 12, 13, até 15 dias para se estabelecer. Então o que a gente percebeu aqui com isso é que o ciclo da cultura se diferenciou entre essas duas condições. Que é uma coisa que parece até óbvia. Se a planta demorou mais a estabelecer o stand, é compreensível que o ciclo da cultura demorou mais a se completar. Então a gente começou a estabelecer aqui um raciocínio do seguinte: tudo bem, geralmente quando eu estou plantando numa umidade não ideal, eu estou olhando para o sistema de produção inteiro, eu estou buscando uma janela ideal de plantio da segunda safra, não é verdade? Eu já estou aqui naquela angústia de plantar porque eu estou pensando lá no milho, né? Então eu quero... E aí às vezes eu não estou atendendo o meu objetivo de ter uma janela ideal do milho simplesmente porque o ciclo da cultura se alongou. Então aqui já estabelece-se uma informação que talvez a gente não trabalhe com ela quando a gente toma esse tipo de decisão. Mas o mais interessante foi perceber aqui, e esse gráfico aqui, é um gráfico 3D, bonito, sim, mas o que ele está mostrando aqui justamente é os pontos ótimos de produtividade, tá? Então o que a gente está mostrando aqui, nesse eixo aqui a gente tem a umidade do solo, nesse eixo aqui nós temos as diferentes profundidades de semeadura, e aqui nós temos a produtividade da soja, certo? Então perceba aqui que a gente percebeu a tendência muito clara de quando a gente planta num solo mais seco e a gente tem um estabelecimento de stand mais comprometido, produtividades menores. Tá? Quando a gente planta aqui, o que eu estou considerando é 120% da capacidade de retenção de água, é aquele plantio forçado, onde a umidade está muito alta. Então você perceba já uma queda aqui da produtividade nesse tipo de condição. Então é evidente que a gente tem aqui um ponto ótimo, onde quando a gente tem uma umidade ideal de plantio, a gente produz mais a soja. Tá? Aqui a gente trouxe uns voos de drone, tá? Então perceba aqui que quando a gente considerou a umidade ideal do solo, perceba como que a soja chegou antes. Tá vendo? Então isso aqui é um momento onde estava próximo da colheita, onde estava já R7 para R8. Perceba que aqui a gente já estava muito mais próximo do ponto de colheita do que o plantio feito numa umidade mais seca e o mais úmido também. Então isso está muito relacionado ao estabelecimento do stand, certo? E a resposta de produtividade, ela é muito, ela conversa muito com essa uniformidade de emergência. Bom, tudo bem. O que fazer com isso, então? Né? Desse lado aqui, a gente tem um sistema onde a gente olha para o histórico meteorológico de 8 anos, aqui pode ser 10, pode ser 12, e a gente, então, tem o balanço hídrico ao longo de toda a safra. Tá? Então, perceba que nós temos aqui esse gráfico azul mostrando como está o comportamento da umidade do solo ao longo da safra. Né? Então eu estou considerando aqui duas situações. A primeira situação onde eu tenho uma capacidade de plantio um pouco menor, só com 2 plantadeiras, e simulando aquele plantio onde eu estou sempre olhando para a segunda safra, querendo plantar o mais rápido possível, certo? Então o solo seco, perceba que o solo secou ali e eu continuei plantando. E aí eu estou considerando um segundo cenário aqui, onde eu invisto numa terceira plantadeira,
Ou seja, eu tenho uma capacidade de operação de plantio maior, mas eu tenho um comportamento onde eu busco fazer os meus plantios sempre aonde eu tenho o meu ponto ótimo de produtividade, aonde eu vou conseguir o estabelecimento de stand mais rápido. Certo? Então, fazendo essa simulação aqui, aonde eu tenho esse comportamento recorrente ao longo de todos os anos, olhando para histórico meteorológico, então é evidente que quando eu tenho uma condição de umidade ótima, eu planto mais, porque eu tenho mais capacidade operacional de plantio. Então, colocando isso dentro do histórico meteorológico, aqui a gente está fazendo uma simulação de uma área de 750 hectares, aonde eu coloquei dentro dessa frota de plantio, eu tinha 2 plantadeiras de 9 linhas, eu acrescentei uma plantadeira de 7 linhas aqui e passei a estabelecer essa estratégia de plantio. Então nós estamos estimando que esse aumento de capacidade operacional, acompanhado dessa estratégia de plantio, gerou um retorno do seu investimento feito nessa terceira plantadeira de cerca de 16% ao ano. Então a conclusão de tudo isso é o aumento da capacidade operacional de plantio, ele se paga. Basicamente, a gente está mostrando aqui que se utilizando de estratégias de plantio onde você está buscando o melhor dos dois mundos, que é a maior produtividade em soja, em função da melhor plantabilidade, mas, claro, buscando capacidade operacional suficiente para que você tenha uma boa janela de plantio de segunda safra, então a gente está mostrando que essa capacidade operacional se paga. Obviamente que tem o seu ponto ótimo, a gente tem aqui esse sistema que faz esse cálculo buscando entender qual que é a capacidade operacional ótima, né? A partir de um determinado momento você vai fazer um investimento que vai ser muito alto e não vai se pagar. Mas dentro do que a gente tem observado do comportamento normal de que se tenha, o aumento da capacidade operacional de plantio é muito bem-vindo. Ainda é possível aumentar a capacidade operacional de plantio frente ao que a gente tem de média, olhando para todos os clientes do mercado. Tá? Essa é uma simulação feita em Maringá, tá? É uma simulação olhando para o sistema de produção soja e milho, e se utilizando desse raciocínio a gente percebe que o aumento da capacidade operacional de plantio ele se paga com rentabilidades bastante consideráveis. Tá? Então basicamente é isso que eu tinha para trazer, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Percebam que eu estou falando de forma bastante genérica do aumento da capacidade de plantio, tá? E é evidente que a John Deere vai ter soluções bastante compatíveis com esse aumento de capacidade operacional. O pessoal da Cocamar está aí disponível para conversar com vocês. Muito obrigado, viu?